Olá pessoal, quanto tempo! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui, aproveitando esse período das férias, né, eu resolvi aprofundar um assunto que a gente chegou a ver em sala de aula, mas não foi trabalhado em todo o seu potencial, que é o povo romano. Eles foram um povo com uma longa história e que deixou muitas tradições em toda a região ali que envolve o mar Mediterrâneo, então que afetou 3 continentes, tanto a Europa, quanto o norte da África, acima do deserto do Saara, quanto uma parte da Ásia ali, principalmente no Oriente Médio. Então não só os romanos foram um povo muito importante, um dos maiores impérios que existiu no mundo, como eles influenciaram muitos outros povos. E a gente tem, seja na língua portuguesa, que é uma língua latina, que veio do latim, a língua dos romanos, seja na criação de leis, pois o direito romano é ainda matéria fundamental para a formulação de leis nas sociedades modernas do Ocidente, seja na forma de construção de cidades, de estradas, tudo isso são heranças que chegaram até nós vindas dos romanos. Então é importante a gente ter um conhecimento sobre esse povo para a gente poder entender o processo de desenvolvimento da própria humanidade. Então, nesse sentido, os historiadores costumam dividir a história dos romanos em 3 grandes períodos. O período da monarquia, que vai desde a criação da cidade de Roma, em 753 a.C., até a deposição do rei etrusco, porque nesse primeiro período os romanos vão ser dominados por um povo que vivia mais ao norte, chamado de etruscos, dos quais eles copiaram e aprenderam muita coisa. Aí a partir de 509 a.C., com o fim da monarquia, vai se criar um período chamado de República Romana. E esse período é tão importante que, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente define o Brasil como uma república federativa. Então essa palavra república, que em latim quer dizer assuntos públicos, ela significa que os romanos não vão ser mais governados por um rei, mas por uma elite, que era chamada de patrícios, que eram os grandes donos de terra, e se diziam as famílias originais de Roma, e eles remetiam a origem deles, o nascimento deles, até o mito do Rômulo e do Remo, que eram os fundadores míticos da cidade, né? Através do Rômulo assassinar o irmão dele, o Remo, que a gente vai ter, de acordo com a tradição romana, a criação da cidade de Roma. Então, esse período que vai de 509 a.C. até 27 a.C., ou seja, um período de quase 500 anos, os principais líderes romanos são os senadores, que são 300 pessoas das famílias mais importantes que vão formar um órgão político, um conselho das famílias mais poderosas para criar as leis. Em contraposição aos patrícios, aos poderosos, aos grandes donos de terra, a gente vai ter os plebeus, que eram a grande maioria da população romana. Eles eram desde as pessoas mais pobres até as pessoas que às vezes até possuíam dinheiro, mas não tinham uma tradição de nascimento, uma linhagem de nascimento tão importante. Então, os plebeus, muitas vezes, para sobreviver, eles dependiam de favores, que a gente vai chamar de clientelismo, né? É uma tradição muito forte em Roma, onde os patrícios, para aumentarem os seus poderes, eles prestavam esses favores aos clientes, a esses plebeus, e de modo que isso aumentava a importância e o poder pessoal daquele patrício. Durante muito tempo, essa foi a forma de existência social em Roma, mas também isso foi gerando um acúmulo da desigualdade, porque com o crescimento e a expansão romana, os plebeus eram obrigados a servir no exército e não tinham tempo para cuidar das próprias terras. Com isso, eles ficavam cada vez mais empobrecidos, enquanto os patrícios, que já eram ricos e poderosos, iam adquirindo as novas terras que eram conquistadas, compravam as terras dos plebeus empobrecidos e aumentavam ainda mais o poder dele. Só que com a expansão romana, principalmente a partir do século II, depois da vitória sobre uma cidade do Mediterrâneo chamada Cartago, que era uma cidade herdeira dos fenícios, a gente pode conhecer um pouco sobre ela no mito do Enéas. Roma vai se expandir como uma potência militar.
E isso vai fazer com que essas mudanças sejam aceleradas pelo crescimento de importância dos generais romanos, que vão se tornar cada vez mais famosos e mais poderosos, e esses generais vão cada vez mais tomar o poder, brigar entre eles, ganharem os cargos de ditador quando eles governam, sem precisar ter o respaldo do Senado para tomar as decisões, até chegar no famoso caso do Júlio César, que vai ser um cônsul, um governante, um general muito importante e que vai criar as condições finais, digamos assim, ele vai dar o golpe final nessa república que já está perto da morte, e ao se tornar ditador, ele vai acabar sendo assassinado pelos outros patrícios, pelos outros senadores, e isso vai criar um novo governo com outros generais, um amigo dele chamado Marco Antônio, o sobrinho neto dele, que é o Otávio Augusto, e um outro general chamado Lépido, que vão perseguir os assassinos do Júlio César e vão se colocar no poder até que eles mesmos brigam entre eles. E aí depois que o Otávio derrota o Marco Antônio e a Cleópatra, ele vai se tornar o primeiro imperador romano. Ele vai obrigar o Senado a reconhecê-lo como príncipe, ou seja, o primeiro dos cidadãos, e também vai ser colocado alçado à posição de Augusto, ou seja, ele passa a ser visto como um deus. E o Otávio, ele vai fazer várias mudanças, vai dar continuidade a algumas mudanças que o Júlio César já tinha feito, como mudar o calendário, reorganizar a cidade. O Otávio gostava muito de dizer que ele recebeu Roma como uma cidade de madeira, uma cidade de alvenaria, e entregou Roma como uma cidade de mármore. Então, durante o período do governo dele, que é chamado de Pax Romana, o império vai continuar se expandindo e o fluxo de riqueza para Roma vai aumentar muito, principalmente com a organização. Durante os anos seguintes a Augusto, a gente vai ter uma série de imperadores que são herdeiros dele, mas que não tinham a mesma competência e o mesmo carisma que ele. Vários são famosos por outras coisas que não governar, como Nero, que é famoso por ter posto fogo na cidade, ou Calígula, que era famoso pelas loucuras, como nomear o cavalo dele senador. Mas durante, a gente tem que pensar que esse período do Império, ele vai durar mais de 400 anos ainda, até o enfraquecimento total do Império Romano, que vai ter várias características, como a tentativa de reorganização do Império pela divisão dele em várias partes, como o crescimento do cristianismo, que é uma religião que vai vir do Oriente, mas vai se expandir muito facilmente entre a grande população de escravos e de miseráveis que tem no Império Romano. No auge do Império, o Império tem quase 60 milhões de pessoas, e pessoas cada vez mais marcadas por uma desigualdade muito grande entre ricos e pobres, entre uma pequena quantidade de cidadãos e uma grande quantidade de pessoas que não são consideradas cidadãs, e principalmente uma enorme quantidade de escravos. Então tudo isso vai enfraquecendo, vai deteriorando esse império, que no limiar dele, nessas divisões, ainda vai sobreviver por um grande período no Oriente, com o chamado Império Bizantino, que tem até uma aula aqui para o 7º ano já tratando desse assunto, e enquanto que no Ocidente, invadido e ocupado por diversos povos que viviam no norte da Europa, chamados povos germânicos, e mesmo povos que vinham do Oriente, de onde seria a Rússia hoje, a parte ocidental do Império Romano vai se dividir em vários pedaços de terra governados por diferentes povos germânicos que vão entregar essas terras aos seus melhores guerreiros. Então a gente vai ter um processo de ruralização e de feudalização, onde as cidades vão cada vez mais perder importância, onde Roma vai ser invadida, vai ser saqueada diversas vezes, e o ponto de apoio que ainda vai manter parte dessa herança romana vai ser justamente a religião católica, que tinha se tornado a religião principal do Império. Eu espero que esse grande apanhado de informações sirva para que a gente possa dar continuidade aos estudos, entendendo a importância dos romanos para nós. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima videoaula.